Concordância de haja vista. Haja vista é a mesma coisa que tendo em vista. Então, se tiver com a preposição a logo após o haja vista, então o verbo fica no singular, o verbo haver no singular. Haja vista ao exemplo dado ou haja vista aos exemplos dados. Lembrando que aqui o que vai dizer é essa preposição a, é ela que vai me dizer, vai marcar se o verbo fica no singular ou plural. Haja vista com a preposição a, sempre no singular. Haja vista sem preposição a, tanto faz. Claro que com o elemento no singular, ele vai ficar só no singular. Mas se o elemento que vem depois está no plural, ele tanto pode ficar no singular quanto no plural, sem a preposição a. Verbo fazer. Verbo fazer ele também é um verbo que ele tem uma característica de sua concordância. Repare, faz 3 meses, tempo decorrido, faz 3 meses, indicando tempo decorrido, verbo fazer é verbo impessoal, logo fica no singular, não varia. Faz 35 graus no verão, aqui é fenômeno da natureza, verbo fazer indicando o fenômeno da natureza, também é um verbo impessoal, fica no singular, não concorda com o numeral 35. Deve fazer 5 anos que ele morreu. Repara o seguinte, fazer aqui é tempo decorrido, deve fazer uma locução verbal. O deve é o verbo auxiliar que varia conforme o seu verbo principal for variar ou não. Neste caso, o verbo fazer, que é o principal, mais importante, ele indica o tempo decorrido. Faz 5 anos. Como é uma locução verbal, o verbo auxiliar, que poderia variar ou não, vai seguir a sua impessoalidade. Vai ficar, então, na terceira pessoa do singular, já que ele faz parte da locução verbal que possui o verbo fazer, indicando tempo decorrido. Principal manda, auxiliar obedece. Principal impessoal, auxiliar invariável. Alguns outros verbos impessoais que levam a concordância para o singular, terceira pessoa do singular. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Chove há 3 dias. Aqui é o sentido literal, o verbo chover. Cair água do céu, de verdade, é o fenômeno. Nesta acepção, o verbo chover ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Já se não estiver no sentido literal, estiver no sentido conotativo, lembrando, em sentido literal, sentido denotativo, e sentido figurado, sentido conotativo. Ou seja, não é o sentido mais comumente conhecido, comumente usado pelo verbo. Neste sentido, sentido figurado, há sujeito. Choveram pedras. Aqui essa chuva não é de uma chuva propriamente dita, como a gente conhece, cair água do céu, das nuvens. Aqui é uma metáfora de que pedras foram tantas caindo que parecia chuva. Então, pedras choveram. Neste caso, choveram vai concordar com o sujeito pedras. O sujeito da frase é pedras. Em cima, chove, não tem sujeito, verbo impessoal. Oração, essa oração aqui é oração sem sujeito. Verbo ser ou estar, que pode indicar também tais fenômenos. Também fica impessoal, fica na terceira pessoa do singular. É verão, faz frio, está ameno. Beleza? Esses 3 exemplos, ser, fazer, estar, apoiam um substantivo que representa fenômeno da natureza. Então, este verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, verbo impessoal. Agora, repara, nevavam algodões. Nevavam está no sentido metafórico, sentido conotativo, sentido figurado. Não é o sentido real de nevar. Então, não é fenômeno da natureza. É apenas uma figura de linguagem para representar que havia muitos algodões. Logo, vai concordar com o substantivo algodões que está no plural. Algodões nevavam. Ana e Pedro trovejaram ira um ao outro. Esse trovejar não é o sentido de nuvens fazendo barulho quando se chocam. É realmente um sentido figurado, um sentido conotativo. Eles estavam com tanta raiva que a sua ira e suas palavras pareciam uma trovejada de tão forte, tão ríspida que eram. Então, Ana e Pedro trovejaram, ou seja, falaram de forma muito áspera, muito violenta, devido à ira um ao outro. Ana e Pedro, sujeito composto, trovejaram, verbo no plural, concordando com o sujeito composto. Passar de, indicando horas, verbo no singular. Já passa das 11h30, já passava das 8 horas. Então, já passa de, sempre no singular, não concorda com o numeral. Chega de e basta de, no imperativo, também fica sempre no singular. Chega de firula, chega de bagunça, basta de conversa, basta de baderna, chega de férias. Então, chega de, basta de,
também sempre no singular. Verbos dar, bater e soar. Vai concordar com o sujeito, que pode ser relógio, torre, sino. Então, o relógio deu 4 horas. O sino soou 5 horas. Repara que aqui o relógio é o sujeito. É ele quem dá as 4 horas. O sino é o sujeito. É ele quem soa às 5 horas. Agora, se não tiver esse relógio, sino, e for apenas numeral, vai concordar com o numeral. Mesmo se aparecer a palavra relógio, não quer dizer que essa palavra relógio é o sujeito. Neste caso aqui, no primeiro exemplo, relógio é o adjunto adverbial de lugar. É onde que as 4 horas deram. No relógio, deram 4 horas. Onde que deram no relógio? Preposição em mais artigo o. Isso aqui caracteriza, quer dizer, descaracteriza o relógio como sujeito, porque o sujeito não pode ser preposicionado. E o dar vai concordar, então, com o numeral 4 de 4 horas. Deram 4 horas. 4 horas deram. Onde que 4 horas deram? Deram no relógio. Segundo exemplo, no sino soaram 5 horas. Mesma coisa, sino está antecedido pela preposição em. Combinando com o artigo o, fica então no. Adjunto adverbial de lugar. No sino, naquele lugar, soaram 5 horas. 5 horas soaram. No caso aqui, sujeito 5, soaram, vai para o plural, concordando com 5. Bateram 7 horas. Aqui não tem nem adjunto adverbial. Então, 7 horas bateram, concordando, o verbo bater, concordando com o numeral 7. Parecer mais infinitivo. Aqui há várias possibilidades. Ou parecer ou infinitivo que vão concordar com o sujeito. As meninas parecem estar nervosas. Parecem concordando com meninas. Os alunos parecem estudar deveras. Parecem concordando com os alunos. Agora, as meninas parecem estarem nervosas e os alunos parecem estudarem deveras. Ou o verbo parecer ou o verbo estudar. Um dos dois que vão concordar com o núcleo do sujeito. Meninas e alunos. Partícula passivadora. Isso aqui é um caso que nós já estudamos antes. É caso de voz passiva. Quando há partícula passivadora, é sinal de que é a voz passiva. Se é a voz passiva, há um sujeito paciente. Se há sujeito paciente, o verbo vai concordar com o sujeito. Então, entregam-se encomendas. Encomendas são entregues. Verbo transitivo direto, partícula ser e substantivo sem preposição e vai concordar com o verbo justamente por ser um sujeito paciente. Entregam-se encomendas. Ouviram-se muitas histórias. Ouviram, verbo transitivo direto, que caracteriza sujeito paciente, né, voz passiva sintética. Ouviram-se muitas histórias. Muitas histórias, substantivo, sem preposição, que vai concordar com o verbo justamente por ser sujeito paciente. Passando para a voz passiva analítica, muitas histórias foram ouvidas, porque está no passado. Então, voz passiva sintética, sujeito paciente, muitas histórias, verbo concordando com o sujeito paciente na terceira pessoa do plural. Sabe-se que ele não virá. Repara que aqui é uma condição integrante. Posso trocar o que por isto. Verbo transitivo direto, quem sabe alguma coisa, VTD. O que vem depois, neste caso aqui, é um termo sem preposição, uma oração sem preposição, iniciada pela condição integrante. Eu consigo trocar isso tudo pelo pronome isto. Sabe-se isto. Isto não é sabido, ou seja, que ele virá não é sabido. Logo, se o que é uma condição integrante, está na terceira pessoa, está no singular, então o verbo também vai ficar no singular. Terceira pessoa do singular, concordando com a conjunção integrante. Agora, condição inversa, índice de indeterminação do sujeito, é quando, na verdade, a estrutura não é de voz passiva, e sim de indeterminação. Como que é essa estrutura? O verbo fica na terceira pessoa do singular sempre. O verbo é transitivo indireto ou verbo intransitivo. Não há substantivo sem preposição depois do verbo que vai caracterizar, que vai dar a ideia de um sujeito. Sempre o termo, o elemento que vem depois, ele está antecedido por uma preposição. Repara, morre. Morre é um verbo intransitivo. Morre-se de fome no Brasil. Adjunto adverbial de causa, de fome. No Brasil, adjunto adverbial de lugar. Não há um substantivo que está sendo o sujeito, que exerce a função de sujeito. Substantivo sem preposição. Logo, verbo intransitivo mais partícula ser. Lá no sujeito paciente, na voz passiva, os verbos são sempre transitivos diretos, de VTD. Aqui no indeterminação do sujeito, verbo transitivo indireto VTI ou verbo intransitivo VI.
Assiste-se a filmes. Verbo assistindo, a acepção de ver alguma coisa, rege a preposição a, ou seja, é verbo transitivo indireto. Então, assiste-se a. Este a filmes interessantes é objeto indireto, um substantivo preposicionado. Este a não é artigo, por isso que não está concordando com o substantivo filmes, até porque filmes é masculino. Se fosse artigo, ficaria os filmes. Logo, este a é uma preposição porque não concorda com filmes. Assiste-se a filmes. VTI, verbo transitivo indireto, preposição a, objeto indireto vindo depois. Característica de sujeito indeterminado, verbo sempre no singular, terceira pessoa do singular. Lá na voz passiva, o verbo pode ficar no singular se o sujeito for singular ou ficar no plural se o sujeito paciente for plural. Aqui, se está satisfeito. Aqui é um advérbio de lugar. Satisfeito, no caso aqui, um predicativo. Predicativo do sujeito indeterminado. Está, verbo na terceira pessoa, caracterizando aqui, no caso, um verbo de ligação. E o ser é o índice de indeterminação do sujeito. Respeita-se a Robertoldo. Quem respeita, respeita a alguém. Preposição a, verbo respeitar, verbo transitivo indireto, regendo a preposição a, caracterizando o objeto indireto. E então, índice de indeterminação do sujeito ser, sujeito indeterminado e o verbo respeitar na terceira pessoa do singular.